Deus ainda procura pessoas como Jó. Será que ele encontra isso em você? Existem momentos em que a vida parece um campo de batalha invisível. Tudo o que era certo se desmancha, e o que antes dava segurança desaparece sem aviso. São dias em que o céu parece distante, as orações parecem não atravessar o teto, e a alma se pergunta: por que comigo? É nesse exato ponto que a história de Jó se encontra com a nossa. Porque o sofrimento, para quem tem fé, nunca é aleatório, é permissão divina. Jó não era um homem qualquer. Ele era íntegro, temente a Deus e se desviava do mal. Mesmo assim, foi escolhido para uma prova que poucos suportariam. O céu o apresentou como exemplo diante do inimigo, e a terra se tornou o campo onde a fé seria testada diante de todas as forças contrárias. Jó perdeu tudo: riqueza, filhos, saúde, reputação, e ainda assim, manteve a convicção de que Deus continuava sendo Deus. O mais impressionante não foi o que ele perdeu, mas o que ele manteve: sua fé, sua adoração, sua confiança inabalável. Ele não entendeu o motivo, mas não abandonou o altar. Quando a dor chegou, Jó se curvou e disse: o Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Essa frase ecoa através dos séculos como o símbolo da fidelidade que o céu ainda procura. Neste vídeo, você vai descobrir por que Deus permite a prova, o que ele observa no silêncio e como o sofrimento se transforma em propósito. Você vai entender que as batalhas mais duras não são sinais de rejeição, mas de confiança. Que a tempestade que te cerca pode ser a confirmação de que o céu te escolheu para algo maior. Se você está passando por um tempo difícil, não é o fim, é o início de algo sagrado. Deus não quer te destruir, Ele quer te revelar. Ele ainda procura pessoas como Jó, e talvez este vídeo seja o encontro entre a sua dor e o propósito que ela esconde. Prepare-se, porque nos próximos minutos o Espírito vai te mostrar que a fidelidade de Jó não é uma história distante. É um espelho onde Deus quer te fazer se reconhecer. Quando Deus permite a prova, Ele não está te castigando, está te confiando algo. Jó não foi escolhido por acaso. Ele foi observado, reconhecido e apresentado diante do próprio adversário como alguém em quem Deus podia confiar. Isso muda tudo. Porque quando a prova chega, o que parece dor pode ser, na verdade, um elogio divino. Deus sabia que Jó suportaria, mesmo sem entender. E é assim que ele age até hoje. Permite o vento soprar sobre aqueles que têm raízes profundas. O sofrimento de Jó não começou com o pecado, mas com a fidelidade. Há dores que vêm como resultado de erros, mas há outras que nascem da aprovação do céu. Jó foi provado não porque merecia sofrer, mas porque Deus precisava revelar algo através dele. Cada perda, cada lágrima e cada silêncio foi permitido para que o mundo espiritual testemunhasse uma fé que o inferno não podia quebrar. A prova é o fogo que revela a pureza do ouro. É ali, quando tudo que era seguro se desfaz, que você descobre o que realmente carrega dentro de si. Jó tinha um coração que não dependia de circunstâncias para adorar. Ele sabia que Deus era digno, independentemente das respostas. Quando os bens desapareceram, ele adorou. Quando os filhos morreram, ele se curvou. Quando a saúde se foi, ele se manteve de pé na alma, mesmo caído no corpo. O que Deus buscava em Jó é o que ainda busca hoje. Fidelidade inegociável. Uma fé que não muda quando o vento muda. Uma adoração que não depende do que se tem, mas do que se crê. E é por isso que a prova é tão pessoal. Porque ela não revela quem Deus é, revela quem você é diante dele. Deus permite a prova não para te humilhar, mas para te elevar. Ele sabe o que colocou dentro de você. Sabe o quanto pode confiar na sua entrega. E enquanto o inimigo aposta na sua desistência, o céu aposta na sua resistência. É nesse conflito invisível que a sua história se torna um testemunho eterno. Quando o dia mal chegar, e ele sempre chega, lembre-se, se Deus permitiu, é porque o propósito é maior que a dor. Jó não entendeu no início, mas no fim descobriu que a prova não o destruiu, o transformou.
E o mesmo Deus que o sustentou nas cinzas continua sustentando aqueles que escolhem permanecer fiéis, mesmo quando não há mais nada a assegurar. O silêncio de Deus é um dos maiores testes que a alma humana pode enfrentar. Jó clamava, buscava respostas, implorava por uma explicação, mas o céu parecia trancado. Nenhuma voz, nenhum sinal, nenhuma intervenção visível. O que ele não sabia é que o silêncio de Deus não significa ausência, mas atenção. Enquanto Jó sofria em terra, o céu o observava em silêncio, esperando para ver se sua fé dependia da resposta ou da presença. Deus fala de muitas formas, mas o silêncio é o idioma reservado para os que ele mais confia. Porque quando ele se cala, é para ver se o coração permanece firme mesmo sem garantias. O silêncio é a escola da maturidade espiritual. É onde a fé deixa de ser emoção e se torna convicção. Jó foi aluno dessa escola. Cada oração que parecia perdida, cada suspiro ignorado, cada noite sem alívio, tudo fazia parte do processo de fortalecimento de sua alma. Muitos desistem nesse ponto. Quando o céu não responde, o desânimo tenta ocupar o espaço da fé. Mas o verdadeiro adorador entende que Deus não precisa falar para continuar sendo Deus. Jó não viu, não ouviu, não entendeu, mas continuou fiel. E é essa fidelidade silenciosa que mais glorifica o Criador. Porque adorar quando tudo está bem é natural. Continuar adorando quando tudo desmorona é sobrenatural. O silêncio de Deus é um teste que revela intenções. Ele expõe quem busca a bênção e quem busca o abençoador. Jó provou que sua fé não era interesseira. Ele não servia a Deus pelas respostas, mas pela certeza de que, mesmo calado, o Senhor estava no controle. Esse tipo de fé é rara, e é por isso que o céu a valoriza tanto. Quando Deus silencia, ele observa. Quando Deus observa, ele mede. E quando Deus mede, ele está prestes a agir. Jó aprendeu que o tempo de silêncio não é um tempo vazio. É o intervalo entre o clamor e a revelação. O céu não estava distante, estava preparando o momento exato para falar de forma que ninguém mais pudesse duvidar. Talvez hoje você também esteja no meio de um silêncio divino. As orações parecem não ecoar, e as promessas parecem distantes. Mas entenda, Deus não te esqueceu. Ele te escuta em silêncio e te molda em segredo. Porque o silêncio de Deus não é o fim, é o prelúdio da resposta. A fé que não negocia é a que permanece mesmo quando tudo se perde. Jó não tinha mais nada. Sua casa havia desabado, seus bens sumiram, seus filhos partiram e seu corpo foi tomado por feridas. Ainda assim, sua fé permaneceu intacta. Ele não servia a Deus pelo que recebia, mas por quem Deus era. E é essa fé que separa os religiosos dos íntimos, os seguidores das testemunhas, os interessados dos escolhidos. Enquanto o inferno esperava por uma palavra de revolta, Jó adorava. Enquanto todos o apontavam como amaldiçoado, ele se mantinha fiel. A fé dele não era emocional, era inabalável. E isso acontece porque a fé verdadeira não se sustenta nas circunstâncias, mas no caráter imutável de Deus. Jó sabia que, mesmo sem entender, o Senhor continuava sendo justo, bom e digno de confiança. Deus não busca a perfeição, busca fidelidade. E a fidelidade só é provada quando a vida não faz sentido. A fé que não negocia é aquela que continua crendo mesmo quando não há promessa visível. É a fé que diz: ainda que ele me mate, nele esperarei. Essa é a declaração mais poderosa que um ser humano pode fazer diante da dor, confiar em Deus sem exigir explicações. A fé de Jó não era feita de palavras, mas de permanência. Ele não trocou sua lealdade por alívio, não vendeu sua esperança por conforto. Ele suportou o silêncio, a perda e a humilhação, e isso o tornou um gigante espiritual. Deus sabia que Jó não o negaria, por isso o escolheu para uma prova que poucos suportariam. Quando tudo ao seu redor desmorona, a fé que não negocia é o que te mantém de pé. É ela que te lembra que o que você vive não define quem Deus é, mas revela o quanto você confia nele. Essa fé
É o tesouro mais raro do céu, e quando um coração humano a manifesta, o próprio Deus se comove. Hoje, Deus ainda procura essa mesma essência em nós. Ele observa se nossa fé depende de bênçãos ou se resiste no deserto. Ele quer saber se o amamos apenas quando tudo dá certo, ou também quando tudo parece perdido. Jó mostrou que a fé genuína é inegociável, e por isso sua história atravessou o tempo. Se a sua fé está sendo testada, lembre-se, é justamente porque ela é preciosa. A prova não é um sinal de abandono, é a prova de que o céu confia em você. A fé que não negocia não precisa de respostas, precisa apenas continuar crendo. A dor é um mestre que ensina o que a tranquilidade jamais poderia revelar. Jó não foi destruído por ela, foi moldado através dela. Quando tudo o que ele amava foi arrancado, quando não havia mais chão sob seus pés, Deus estava escrevendo algo maior. A dor de Jó não era o fim, era a porta para o propósito. O que parecia uma tragédia era, na verdade, uma preparação para um novo nível de intimidade com o Criador. O sofrimento revela quem somos e o que realmente acreditamos. Jó descobriu que a fé não se mede nas vitórias, mas na forma como permanecemos de pé nas perdas. A dor expõe o que está oculto, revela o que precisa ser transformado e destrava o propósito que estava adormecido. O fogo da aflição não queima quem é fiel, ele purifica. E foi esse fogo que transformou Jó em um homem que conhecia Deus, não apenas de ouvir falar, mas de experimentar sua presença no meio das cinzas. Muitas vezes, pedimos para Deus nos usar, mas fugimos do processo que nos prepara. O propósito nunca nasce no conforto, nasce no deserto. Deus usa o sofrimento como um cinzel, moldando o caráter, quebrando o orgulho e revelando a dependência verdadeira. Jó não entendia o porquê da dor, mas Deus via o que estava sendo formado dentro dele. Uma fé inquebrável e uma confiança que não dependia de respostas. A dor não é sinal de abandono, é sinal de escolha. Deus só permite grandes lutas a quem ele sabe que pode confiar grandes vitórias. Jó suportou o peso da prova e, ao final, viu o propósito emergir das ruínas. Ele compreendeu que a perda não era castigo, era convite, um chamado divino para ver a glória de Deus de perto. Cada lágrima que Jó derramou regou o terreno da restauração. A dor o aproximou do Deus que restaura, e sua história se tornou o testemunho que inspiraria gerações. Se a sua vida está sendo sacudida, entenda, Deus está te preparando. Há algo nascendo dentro da dor, algo que só pode ser revelado quando tudo o resto é tirado. O que Deus faz na dor, o tempo jamais apaga. Quando Deus restaura, Ele não devolve apenas o que foi perdido, Ele multiplica. Jó viveu o que muitos não compreendem. A restauração de Deus é abundante, transbordante e transformadora. O Senhor não devolveu a Jó o mesmo número de ovelhas, camelos, bois e filhos. Ele deu o dobro. A mesma mão que permitiu a perda foi a que devolveu com generosidade divina. Mas o verdadeiro milagre não foi a riqueza restaurada, foi a alma curada. A fidelidade de Jó se tornou o canal da sua própria restauração. Ele não precisou cobrar, murmurar ou exigir. Ele apenas permaneceu fiel, e a fidelidade abriu as comportas do céu. A restauração não foi resultado de sorte, mas de permanência. Deus honra quem o honra, mesmo em silêncio. Jó havia sido humilhado diante dos homens, mas exaltado diante do próprio Deus. E quando Deus decide restaurar, não há lembrança que o inimigo possa usar contra você. O mais belo da história é que Jó não apenas recuperou bens, ele recuperou o sentido da vida. A fé o sustentou e o propósito o ressuscitou. Ele entendeu que as perdas não foram o fim, mas o início de uma nova estação. Deus restaurou tudo em dobro porque Jó não deixou o desespero roubar o seu altar. Enquanto ele orava pelos amigos que o feriram, Deus o curava por dentro. A bênção começou quando ele escolheu perdoar. Esse é o segredo da multiplicação divina: permanecer fiel e manter o coração puro, mesmo quando a dor ainda não terminou. Quando o coração de Jó foi restaurado, o céu se moveu.
A recompensa veio não por insistência, mas por confiança. A fidelidade é a chave que abre as portas da restauração. Deus continua fazendo o mesmo hoje. Ele observa os que resistem, os que continuam crendo quando não há mais esperança. A restauração é certa para quem não desiste. E quando ela chega, vem com marcas de aprendizado, sabedoria e graça. O que Jó recebeu de volta era muito mais do que ele tinha perdido, porque o que realmente foi restaurado foi a sua fé. O fim da história não é a dor, é a abundância. Deus nunca termina onde o inimigo começou. Se você está passando por perdas, saiba, o céu já está preparando o tempo da restituição. A mesma voz que permitiu a prova é a que anunciará o novo tempo. E quando ele falar, tudo será devolvido, multiplicado e transformado para a glória dele. Deus ainda procura corações como o de Jó. Homens e mulheres que não se curvam às circunstâncias, que permanecem firmes mesmo quando o vento sopra contra, que sustentam a fé quando o mundo desaba. Jó não foi lembrado por sua riqueza, nem por suas perdas, mas pela sua lealdade inquebrável. Ele foi o retrato da confiança que o céu ainda busca em meio à geração que se dispersa na dúvida. A pergunta que ecoa até hoje é: será que Deus ainda encontra pessoas como Jó? O Senhor continua olhando para a terra em busca de corações fiéis, almas sinceras e adoradores que o servem não pelo que recebem, mas por quem Ele é. A fidelidade que Jó demonstrou é rara, mas possível. E cada vez que alguém escolhe crer em meio ao caos, o céu sorri. O olhar de Deus não busca a perfeição, busca a constância. Jó era humano, sentiu dor, questionou, chorou, mas não abandonou a fé. Essa é a diferença entre cair e desistir. Ele caiu em cinzas, mas se levantou em adoração. Deus ainda procura pessoas assim, que choram, mas continuam orando, que sangram, mas não negam o nome do Senhor. Quando o céu encontra esse tipo de coração, o impossível se torna real. Deus usa pessoas quebradas para revelar a sua glória. Ele transforma feridas em testemunhos e dor em propósito. Jó não sabia, mas sua fidelidade se tornaria um espelho para milhões de almas. E é assim que Deus trabalha. Ele escreve eternidade com vidas que permanecem firmes no temporal. O mesmo Deus que olhou para Jó agora olha para você. Ele vê suas batalhas, suas perdas e suas dúvidas. E talvez, enquanto você pensa que foi esquecido, Ele está apenas testando o ouro que há em você. A fidelidade é o idioma que o céu entende. Ser encontrado por Deus é mais do que ser abençoado, é ser confiado. Quando Ele vê em você a mesma essência de Jó, Ele te coloca em lugares onde só os fiéis podem permanecer. A fidelidade não é um sentimento, é uma escolha diária. E quem escolhe ser fiel, mesmo ferido, se torna a morada da presença de Deus. O Senhor ainda pergunta: a quem enviarei? E o céu ainda responde através dos fiéis: eis-me aqui. Jó foi um deles. E talvez agora Deus esteja chamando você para ser também. Toda provação tem um propósito oculto que só se revela quando o tempo de dor termina. Jó não imaginava que seu sofrimento seria transformado em testemunho eterno, mas Deus já sabia. Enquanto o homem sofria em silêncio, o céu escrevia sua história com glória. O que parecia o fim era, na verdade, o início de uma revelação. O mesmo fogo que queimava sua carne lapidava sua fé. A provação de Jó não foi apenas suportada, ela foi convertida em poder espiritual. Quando a dor termina, Deus não apenas consola, Ele transforma. Jó saiu do pó como alguém que o inferno nunca mais poderia derrubar. Sua fé havia sido testada e aprovada diante do trono. Ele se tornou um símbolo de resistência e confiança inquebrável. Cada ferida curada se tornou uma marca de vitória. Cada lágrima transformou-se em um testemunho vivo de que Deus permanece fiel mesmo quando tudo se desfaz. As pessoas olhavam para Jó e viam um homem restaurado, mas Deus via um adorador purificado. A dor que o esmagou
o tornou mais sensível à presença divina. Sua voz, antes marcada pelo lamento, agora carregava a autoridade espiritual. Jó aprendeu que o poder do testemunho não está em ter vencido, mas em ter permanecido. O mundo acredita em força, mas Deus exalta a resistência. Toda provação traz em si uma semente de transformação. A cruz precede a glória, o deserto antecede a promessa, a perda prepara o terreno para o milagre. Jó entendeu que nada é desperdiçado quando a vida está nas mãos de Deus. O sofrimento o amadureceu, o silêncio o educou, e a dor o aproximou da essência divina. Quando Deus permite que a prova termine, Ele faz questão de que todos vejam o resultado. Não por vaidade, mas para que o nome dele seja glorificado. A história de Jó ecoa até hoje porque cada detalhe da sua aflição serviu a um propósito maior. A provação foi a ponte entre a sua fé e o cumprimento da promessa. Assim também é com você. A dor que hoje te dobra será a mesma que amanhã te levantará como testemunha. Cada lágrima que você derrama está regando o solo do seu propósito. E quando o tempo certo chegar, Deus mostrará ao mundo que o sofrimento que te feriu foi o mesmo que te tornou inabalável. A provação é o prelúdio do testemunho, e o testemunho é o eco da fidelidade de Deus em uma alma que não desistiu. O céu ainda testa a terra. Assim como aconteceu com Jó, Deus ainda permite que a fé do justo seja provada, não para destruí-los, mas para legitimá-los. A provação é o selo que confirma a autenticidade da fé. Quando o céu decide testar, não é porque duvida de você, mas porque confia no que colocou dentro de você. Jó não sabia que seu nome havia sido pronunciado diante de anjos e demônios, mas o céu o havia escolhido como testemunha viva da fidelidade. O teste de Deus não vem para medir a força do corpo, mas a firmeza do coração. Quando o fogo espiritual se acende, tudo o que é superficial se desfaz, e o que é verdadeiro permanece. O inferno apostava na queda de Jó, mas Deus apostava na sua permanência. É assim até hoje. O inimigo acusa, mas o céu observa em silêncio, esperando ver o quanto você confia mesmo sem entender. E quando você permanece fiel no caos, a glória de Deus se manifesta. Os testes divinos não são aleatórios. Cada lágrima tem propósito, cada noite escura tem tempo, cada perda tem direção. Quando Deus permite o teste, Ele já preparou o fim. Ele não entrega a batalha sem antes escrever a vitória. O processo pode ser doloroso, mas o resultado é glorioso. O céu não testa para saber se você vai falhar. Testa para que você descubra o quanto pode suportar quando está firmado nele. Muitos reclamam da prova, mas poucos entendem que ela é a linguagem da confiança. Deus não prova quem não tem valor, não testa quem não tem propósito. O ouro só é colocado no fogo porque é precioso. A provação é um elogio disfarçado. Quando o céu te escolhe para ser testado, é porque há algo em você que precisa ser revelado ao mundo. Jó saiu da prova como outro homem. Ele conhecia Deus antes, mas agora o compreendia com o coração. Essa é a diferença entre o religioso e o íntimo. O religioso quer respostas, o íntimo quer presença. Quando o céu testa a terra, o resultado é um relacionamento mais profundo, mais real, mais verdadeiro. Se o fogo está sobre você, lembre-se, o mesmo Deus que acende é o que controla as chamas. Ele não permitirá que você queime além do necessário. Quando o teste terminar, o ouro brilhará, e o mundo verá que o que foi resistência hoje se tornará herança amanhã. A resposta de Deus não veio como Jó esperava. Não foi um anjo descendo com explicações, nem uma voz doce trazendo consolo. A resposta veio em forma de presença. Do meio de um redemoinho, o Senhor falou, e sua voz não trouxe respostas humanas, trouxe revelações divinas. Deus não explicou o sofrimento de Jó, porque o propósito da dor não era gerar compreensão, mas transformação. O Criador não disse por quê, ele mostrou quem. A verdadeira resposta de Deus nunca está nas palavras, está na manifestação da sua presença. Jó passou dias clamando, questionando,
tentando entender. E quando finalmente o céu falou, ele se calou. Porque quando Deus se manifesta, o homem entende que a presença vale mais do que todas as explicações. A voz de Deus dissipou a confusão, acalmou a alma e restaurou a fé. Jó não precisava mais saber o motivo, porque agora ele conhecia o autor. O Senhor perguntou a Jó: Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Não foi uma repreensão, foi um convite à humildade e à confiança. Deus mostrou que o controle nunca havia saído de suas mãos. Mesmo quando tudo parecia perdido, ele ainda estava governando. E essa é a essência da resposta divina. Ela não muda o passado, mas muda o coração que o viveu. A resposta de Deus cura o que o entendimento não alcança. Jó percebeu que não precisava compreender o processo, apenas permanecer fiel ao Deus que conduzia o caminho. Quando a presença de Deus enche o ambiente, as perguntas se tornam pequenas e o coração se dobra em adoração. O verdadeiro milagre não é ter as respostas, é ter a fé restaurada. Hoje Deus ainda fala da mesma forma, às vezes em voz suave, outras em silêncio profundo, mas sempre com propósito. Quando Ele fala, tudo dentro de nós se realinha. A presença dele é suficiente para curar o que nenhuma explicação pode. Jó terminou sua jornada dizendo: Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Essa é a resposta que transforma. O que Jó recebeu não foi um discurso, foi um encontro. E todo encontro com Deus muda o destino. Ele não veio para justificar a dor, veio para santificá-la. E quando Deus fala, até o sofrimento se curva diante da sua glória. A resposta que vem do céu não explica o que aconteceu. Revela o que sempre esteve presente. O amor que sustenta todas as coisas. Quando a provação termina, Deus não apenas devolve o que foi perdido, Ele entrega uma nova identidade espiritual. Jó começou sua jornada como um homem justo, mas a encerrou como um homem transformado. Ele conhecia Deus pela fé, mas passou a conhecê-lo pela experiência. O sofrimento o levou a um encontro que a prosperidade jamais proporcionaria. Quando Deus encerra o tempo da dor, Ele não volta ao ponto inicial. Ele inaugura um novo tempo, marcado por intimidade e propósito. Jó foi restaurado em tudo, mas o que realmente mudou foi o seu interior. Ele compreendeu que a verdadeira vitória não é recuperar o que se perdeu, e sim descobrir quem você se torna em meio à tempestade. A provação foi o caminho que o levou ao propósito. Deus não o escolheu para humilhá-lo, mas para revelá-lo. O homem que antes orava por si agora intercedia pelos outros. O que antes buscava explicações agora oferecia sabedoria. A dor o amadureceu para viver o chamado. Toda ferida se tornou ferramenta, toda lágrima virou semente. Aquele que foi provado se tornou uma voz que ecoa até hoje, ensinando que a fidelidade é a ponte entre a queda e a glória. Jó saiu da provação com uma autoridade que só quem enfrentou o fogo pode carregar. Ele provou que a fé verdadeira não é a que entende, mas a que permanece. E é essa fé que Deus continua buscando em cada geração. A fé que não retrocede, que não negocia, que não se apaga. O fim da provação é sempre um recomeço divino. Deus usa o sofrimento para moldar guerreiros espirituais, não vítimas. Ele transforma desespero em missão, fraqueza em autoridade, perda em legado. Jó terminou sua história não como alguém quebrado, mas como alguém completo, corpo, alma e espírito restaurados pela presença do Criador. Hoje, Deus faz o mesmo convite a você: permanecer firme até o fim, porque o mesmo fogo que purifica o ouro é o que refina a fé. Se você está no meio da prova, não tema. O mesmo Deus que sustentou Jó está prestes a te levantar. A dor que hoje pesa será o testemunho que amanhã libertará outros. O céu ainda escreve histórias com vidas que escolhem não desistir. Feche os olhos e diga em voz firme: Senhor, mesmo sem entender, eu confio em Ti. Que a minha fé Te glorifique mais do que a minha vitória. Porque no final, a história de Jó nunca foi sobre perda, mas sobre propósito.
e a sua também será.